Aliás, nós estamos aprendendo, Landa, a como hospedar com vocês, viu? Né, Lô? Nós estamos aprendendo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 6. É um grande engano, né? Antes de nós lermos o texto, acharmos que o que fazemos para Deus é perfeito, ou é bom, ou é bom o suficiente para que Ele se agrade, né? Então, quando nós ministramos, quando temos a oportunidade de ministrarmos a palavra, nós temos que ter em mente que a palavra de Deus é perfeita, que o Espírito de Deus e o seu ministério é perfeito, né? Mas que nós somos imperfeitos. Então, de fato, ainda que tudo seja tão perfeito, nós somos imperfeitos. Nós que somos o agente de tudo isso, pela misericórdia de Deus, né? Porque é pela misericórdia de Deus que nós pregamos a palavra, porque nós não somos nem dignos de pregarmos a palavra, né? Se nós entendemos o que é a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão de que não somos nem dignos. O George Whitefield, ele tremia antes de pregar a palavra. Ele passava mal, né? Eu não sei se vocês perceberam, eu quase passo mal, eu vou no banheiro umas 4 vezes. Isso, com o passar dos anos, não mudou. Ainda estou com frio na barriga, ainda tremo, porque nós vamos falar sobre a palavra. Eu lembro disso, um pastor, depois de ter pregado a palavra, de ter exposto a palavra, no final da reunião, uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, que bênção de palavra, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Ele virou para a irmã e disse: irmã, nada vem de mim, todos os créditos são do Espírito Santo. A irmã virou para o pastor e falou assim: calma, pastor, foi boa, mas não foi perfeita. Foi boa, mas não foi perfeita. Ou seja, não se empolgue muito, não foi totalmente o Espírito Santo, né? Porque nós temos as nossas falhas e as nossas limitações. Amém? E nós vamos ler um texto aqui que eu acredito ser pertinente. Não só o que ele diz, mas eu acredito que nós deveríamos, como igreja, nos empenhar muito, principalmente nesses dias. E esses dias pede pela pregação do novo nascimento. Porque só a pregação do novo nascimento, a exposição do novo nascimento, é que define quem é um cristão. E eu não tenho dúvida de que, no momento, na atual realidade da igreja, no mundo, não digo só no Brasil, carece muito, e é pertinente que nós deixemos muito claro o que é ser um salvo, o que é ser um cristão. A coisa está se infundindo tanto e se confundindo tanto, que tem muitas pessoas dentro das igrejas se enganando e sendo enganada, pensando ser um filho de Deus e um salvo. E o que faz definição, ou o que traz definição a despeito disso, é nós constantemente pregarmos a respeito do que seja o novo nascimento e o que é um nascido de Deus. O que é um nascido de Deus. E esse é um dos textos que nos esclarece muito a respeito disso. Amém? Vamos abrir então Marcos 6, se você já abriu, versículo 12, e eu vou ler com você. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto ao ouvido do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornou notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, presta muita atenção no contexto, porque o contexto já nos vai falando a respeito do assunto, porque
O mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Ou seja, Herodes possui a irmã, a mulher do seu irmão, e se casa com ela. Por causa disso, ele manda prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, olha João, não te é lícito possuir, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Preste atenção no versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos convivas, os convidados. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Que loucura, né? Saindo ela perguntou à sua mãe, que pedireis? Ela pergunta para a mãe dela. E esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhes quis negar. Volta comigo no versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era o homem justo e santo, e tinha insegurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Esse texto, para mim, é um dos textos mais surpreendentes das Escrituras. Ele até me assusta. Porque se você ler o versículo 20, olha o que diz, Herodes, ele temia João. Ele sabia que João era um homem justo e santo, ele admirava João. E ele até o mantinha em segurança. E quando ouvia, diz o texto, que Herodes ficava perplexo. E ele escutava João de boa mente. Esse é um dos tantos personagens na Bíblia que quase chegaram lá. São muitos que quase chegaram lá. E esse Herodes é um desses que quase chegaram lá. Olha, o versículo 20 denota um bom crente, né? Ele admirava o seu pastor, ele escutava o seu pastor, ele ouvia o seu pastor e de boa mente. Por isso é assustador esse texto. Porque ele revela que é possível isso. Que é possível que entre os crentes exista pessoa como essa. Que debaixo do engano ainda não se viu e não se arrependeu. Mas esse texto, em primeiro lugar, nos mostra o seguinte. Vamos ver se muda. Mudou. Porque Herodes temia João, vou ler mais uma vez, sabendo que era homem justo e santo. E o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Eu já dormi com esse texto na cabeça. Porque ele me incomoda. Ele me assusta. Ele me deixa perplexo. Como é possível isso? E nós precisamos estar atentos a isso. Porque podemos nos enganar, como eu acabei de dizer, e enganar as pessoas. Quando não pregamos o verdadeiro evangelho, dando a elas a oportunidade, mesmo que dentro das igrejas, de se arrependerem de fato e crerem no Senhor Jesus. Me assusta. Já fiquei um pouco perturbado com esse texto algumas vezes. Mas esse texto nos mostra que o evangelho requer um posicionamento. É exatamente isso. Herodes vacilou. Ele não se posicionou. E ele não se posicionou em que sentido?
ele não se posicionou em direção a Cristo. Em nenhum momento. Ele não se posicionou. E o Evangelho exatamente exige, ou requer um posicionamento. E ele não se posicionou. E a palavra correta é essa, ele não se posicionou em direção a Cristo apesar de tudo. Ele vacilou. Bom, se você me perguntar, o Evangelho requer alguma coisa para sermos salvos? Não. O Evangelho não requer nada de ninguém para que sejamos salvos. Se você disser que o Evangelho requer qualquer coisa, você está dizendo que não é salvação pela graça. Mas você fez alguma coisa. Eu acreditei. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Eu me arrependi. Romanos 2 diz que arrependimento é fruto da revelação do amor de Deus. Leia lá, capítulo 2 de Romanos. Então, na verdade, tudo o que aconteceu para que fôssemos salvos foi exclusivamente uma obra do Senhor. Nós não fizemos nada. Mas então, por que o Evangelho requer um posicionamento? Na verdade, o posicionamento é uma resposta ao Evangelho. É uma prova de que fomos salvos. Quando nos posicionamos em direção a Cristo, é uma prova real de que fomos salvos. Nós sempre vamos, nós salvos, nos posicionarmos em direção a Cristo. Isso precisa ficar muito claro, que o resultado, a eficácia do Evangelho na vida de um crente, na vida de um discípulo de Jesus, é uma posição definida. Ele se define, sempre está se definindo. Ele não só se definiu, ele não só se posicionou, como ele sempre vai se posicionar em direção a Cristo. Essa é a resposta. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que sempre atrás da pregação do Evangelho e da ação do Evangelho na vida de alguém, houve resposta. Houve um posicionamento claro. Por isso que nós não podemos perder de vista o Novo Testamento. Nós não podemos pensar em crente a partir da atualidade. Nós não podemos pensar em gente crente a partir do que nós estamos vendo. Nós precisamos ver o que é um crente, ter uma perspectiva clara do que seja um crente a partir do Novo Testamento. E o Novo Testamento diz em todo ele que sempre que o Evangelho foi pregado e pessoas foram salvos pela graça, essas pessoas se posicionaram definitivamente em direção a Cristo. Nós precisamos ver isso. Eu até trouxe alguns textos para os irmãos. Não sei se dá para ver aí. Olha a resposta, olha o posicionamento em direção a Cristo. João 1,35 diz, no dia seguinte estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, o que ele faz? Prega o Evangelho. Não prega o Evangelho? Numa frase simples ele prega o Evangelho e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a reação ao Evangelho? Qual é a reação ao Evangelho? Os 2 discípulos, ouvindo os dizer isto, o que eles fizeram? Seguiram a Jesus. Grave erro cometei aí, Porque também deveria estar grifado, seguiram a Jesus. Olha a resposta ao Evangelho. É um posicionamento claro em direção a Jesus. Ou seja, a igreja de João acabou. Os discípulos dele seguiram a Jesus. Um abandono total, Oxalá as pessoas nos abandonassem para seguir a Jesus, E foi isso que aconteceu. Eu estou dizendo que esta é a reação, uma posição em direção ao Senhor Jesus. Depois nós temos outros textos, como por exemplo, não sei se dá para ver aí do fundo, Lucas 5:27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentando-se na coletoria, e disse-lhes, segue-me. E o que aconteceu? Olha a reação. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. É um posicionamento claro em direção a Jesus. Depois nós temos João 6,68 que diz, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Olha
Olha, um posicionamento em direção a quem? A Jesus. Não é um direcionamento à religião, à denominação, a um certo grupo, a uma certa ideia. Não, é em direção a Jesus. Essa é uma resposta clara de todo aquele que o Evangelho alcançou. E o texto diz: Senhor, para quem iremos? Se tu tens palavra de vida eterna. Você vai ver sempre essas reações no Novo Testamento. As reações em direção a Jesus. E Atos 2,37 diz: ouvindo eles estas coisas, o que diz a Bíblia, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais: irmãos, o que faremos? Olha a reação. O que faremos? Pois, se esse é o Cordeiro de Deus, se esse é, Pedro, aquele que salva o homem do pecado e da morte eterna, o que nós devemos fazer? Então esse texto mostra claramente que o Evangelho requer um posicionamento. Se esse posicionamento em direção, presta muita atenção, se esse posicionamento em direção a Jesus não acontece, é porque não houve o novo nascimento. É porque não houve regeneração. É porque não houve salvação. É isso que a Bíblia diz. Não houve. Mas esse texto também nos mostra que, a não ser que haja um posicionamento, as demais coisas não têm valor. Nada que não seja um posicionamento para Deus tem valor. Veja, aqui está um homem que gostava da pregação. Nós estamos numa era boa e não boa, né? Porque eu vejo que, ao mesmo tempo que nós temos acesso a tantas pregações através da internet, nós também corremos o risco de ouvir muito lixo. Então, junto com as coisas boas, é igual beira de rio, né? Tem peixe, mas tem lixo. Vem lixo junto. Mas nós estamos vivendo uma época onde nós temos acesso a muitas coisas boas, né? E nós damos ouvido a estas coisas. Mas, veja, esse homem era um homem que também ouvia o pregador da época. Esse homem também ouvia o primeiro pregador da época. O primeiro homem a pregar o arrependimento foi esse homem. E Herodes ouvia a João. E ouvia, diz a Bíblia, de boa mente. Mas isso não tinha valor nenhum. Por quê? Porque nada disso causava um posicionamento. Nada disso pressionava Herodes a um posicionamento. Então vamos detalhar a questão aqui. Veja comigo, o versículo 20, né? É Marcos 6, 20, tá? O versículo 20, ele nos traz uma clareza maior sobre a questão. Para entendermos um pouco o tal de Herodes. E compararmos ele à igreja atual. E é bem duro o que eu estou falando, compará-lo à igreja atual. Para que nós possamos nunca esquecer de que temos que pregar o Evangelho, até para aqueles que nós achamos crentes. Até para aqueles que nós achamos ser crente. Porque esse homem tinha algumas coisas que nos chamam a atenção. A primeira delas é que ele admirava João. Olha o que o versículo diz. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e o tinha em segurança. Ele admirava João. Coisa interessante. A sua postura era sempre uma postura de admirar a João. E era uma postura favorável a ele. Não há problema nenhum em nós admirarmos pessoas. Era um lado positivo de Herodes. Ele tinha João em autoestima, amados. Ele considerava João. Herodes talvez tinha o desejo de ser igual a João. Talvez Herodes tinha o desejo de ter a vida que João tinha. Porque ele o admirava. Ele o admirava. Herodes percebeu a grandeza de João. E isso nos mostra
que até mesmo o influenciou. Mas nada disso foi o suficiente. Nada disso foi o suficiente. Eu tenho tido a oportunidade de ler muitas biografias, tenho me dedicado a biografias. Principalmente porque biografias de homens do passado, se você ler, nós estávamos falando ontem o João leu os Heróis da Fé, mas de todos aqueles heróis da fé, se você já leu o livro Heróis da Fé, tem livros falando só daqueles irmãos. Né? A editora Fiel lançou uma coleção agora, quase de todos os irmãos que viveram no passado, quase todos. E eu tenho comprado e lido. Mas uma das coisas que essas biografias fazem é mostrar a nossa insignificância perto da grandeza das coisas que esses homens fizeram, como eu citei aqui George Whitefield, como eu já citei aqui Jonathan Edwards e tantos outros homens. É maravilhoso ler aquilo. Aliás, tem coisas que você lê, se você diz, será que é verdade mesmo? Não é possível. Né? George Whitefield mesmo, se você puder ler, você vai falar assim, meu Deus, será que é possível isso? Né? Mas talvez você nunca leu esses homens, mas tem pessoas que você admira, que você consegue discernir a grandeza dessas pessoas, que você sabe que essas pessoas são homens de Deus, que você tem eles em grande estima, ou em grande respeito. Mas aqui, amados, está uma clara evidência de que admirar pessoas, sem que isso afete a nossa vida, ao ponto de nós nos posicionarmos em direção a Cristo, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Falar a respeito das pessoas admiráveis, estou sendo claro, falar a respeito de pessoas que nos traz admiração e respeito, sem que a vida dessas pessoas nos afete o suficiente para nós nos posicionarmos como eles estão se posicionando, não tem valor nenhum essa admiração. Então talvez você não tenha lido biografias e admire essas pessoas. Mas você tem pessoas que hoje você tem em autoestima, você tem em grande respeito. Nós temos o Asaf, corta aí depois, não deixa ele ouvir. E nós admiramos o Asaf, e a vida do Asaf nos mostra Jesus, né? Não temos dúvida disso. Mas se isso não afeta a nossa vida, nós corremos o risco exatamente que correu Herodes, de admirar João. Então eu quero mais do que admirar o Asaf, eu quero ter o que o Asaf tem. Não é inveja, mas eu quero chegar onde ele chegou. Eu quero fazer o que ele faz. Eu quero estar tendo a minha vida posicionada em direção a Cristo. Senão nós vamos ficar de admiração em admiração, e hoje é o que eu estou falando, nós temos acesso para admirarmos tantos homens. Eu admiro aqui que eu daria uma lista de homens do passado e homens agora, que me chamam a atenção, que me chamam o respeito. Mas isso tem que mudar, isso tem que afetar. Se não afeta, não passa da admiração que Herodes tinha em relação a João. Eu admiro muito o Dr. Russell Shedd, talvez uma das pessoas que eu mais admiro até pela idade. Mas um dos livros que ele escreveu teve a introdução da filha, não é introdução, a filha escreveu, né? Esqueci aqui. Oi? A dedicatória. A filha escreveu a dedicatória. E a dedicatória da filha é surpreendente. Ela diz o seguinte: eu sei que meu pai peca, porque está escrito na Bíblia. Eu nunca vi o meu pai pecar. Mas, meu amigo, que lindo isso, que frase de efeito. Dá para pôr em caminhão, né? Em traseira de caminhão. Mas se isso não afeta a minha vida, não me incomoda, ao ponto de me tirar do conforto, é um mau sinal. É um mau sinal. De admiração em admiração, tem muitos crentes que vão para o inferno. Como Herodes.
como Herodes. E isso é uma tristeza. Isso deveria deixar triste. Triste. A quem você admira, ou quem você admira te incomoda, a vida dele ao ponto de afetar o seu comportamento, o seu posicionamento em direção a Jesus? Essa é uma pergunta a ser feita. Em segundo lugar, ele o ouvia. Quando ouvia, ficava perplexo e escutava de boa. Olha isso, amados. Ele escutava de boa mente. Herodes entendia o que o João falava. Herodes entendia que era o certo. Herodes não só entendia que era o certo, como ele não tinha nada a ser dito a João. O argumento de João era muito forte. Ele ouvia de boa mente. Não era o cara que você estava falando com ele, ele falou, tá bom, tudo bem, já ouvi. Não, ele parava para ouvir. Na verdade, eu visualizo o quadro aqui e eu imagino que com certeza Herodes visitava o calabouço onde João estava preso. Ele sabia, descendo as escadarias do calabouço, que ele ia ouvir o que ele não deveria. Ele sabia que ele ia ouvir, mesmo antes de chegar lá. Ele já sabia qual era a mensagem. E uma dessas mensagens é que ele deveria liberar a mulher do seu irmão. E deixar a mulher do seu irmão. Porque era uma relação ilícita. Mas ele sabia de tudo isso. E mesmo assim, ele ia até lá. Porque ele tinha os seus ouvidos atentos a Herodes. Melhor, a João. Ele dava atenção ao ensino de João. Ele dava ouvidos ao ensino de João. Mesmo que ele sabia. E eu acho que ele ia até escondido de Herodias, né? Que imagina o rolo que ele arrumava toda vez que ele descia para ouvir João, se Herodias soubesse. Devia ser uma encrenca só. O que você foi fazer lá? O que você foi ouvir esse homem? Porque enquanto João era um pregador admirado por Herodes, para Herodias ele era um estorvo. João era um estorvo. Era uma pedra no sapato. Mas ele descia lá e ouvia. Nessa história que eu estou, nessa biografia que eu estou lendo sobre Whitefield, Whitefield foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele ganhou milhares e milhares de pessoas. E a pregação dele era cheia de drama. E ela tinha uma capacidade de atingir as pessoas. Era loucura, por isso que eu digo que você tem que ler, porque senão você não vai acreditar em mim. Mas ele tinha tanta capacidade de persuasão de convencer as pessoas, que foi convidado para pregar para marujos que iam sair em viagem de navio. E ali na despedida, né, das famílias, né, aquela festa que tem antes do navio sair, que os marujos vão fazer viagens longas e voltar depois de muitos meses, chamaram o Whitefield para pregar, e ele foi pregar. E ele tinha uma capacidade tão grande, que se você ler lá, você fala, não é possível. Ele começou a pregar sobre o que é uma vida sem Jesus, é como um barco que afunda. Quando ele concluiu a pregação, está lá no livro, e não foi só um biógrafo que escreveu isso. Quando ele concluiu a pregação, os 300 marujos pularam de dentro do navio, gritando que o navio estava afundando. Loucura isso, né? Não é loucura? Por conta disso, tinha um dramaturgo famoso na época que ia ouvi-lo. Um dramaturgo famosíssimo ia ouvi-lo. Ele está em Londres, pregando o evangelho, esse dramaturgo estava lá na primeira fileira. Ele ouviu a Whitefield a vida toda, mas ele nunca se posicionou em direção a Cristo. Ele gostava da pregação, chamava a atenção a dramaticidade e a realidade que Whitefield trazia na pregação do evangelho com muita simplicidade. Mas ele nunca se posicionou em direção a Cristo. Quando eu li essa história, eu lembrei de Herodes.
Porque é exatamente o que acontece. Não são poucos na igreja que sentem o resultado da pregação do Evangelho, que são convencidos muitas vezes de pecado, sabem que o Evangelho é a verdade, comparecem em reuniões, ficam comovidos com o que cantam e o que ouvem, mas isso não passa de um pueril. Isso não passa de um pueril. Amanhã acaba. Porque é exatamente este efeito de ouvir e se alegrar com o que ouve. E achar interessante o que está sendo dito. Mas nada disso afeta a vida desta pessoa. Nada disso, do que ela ouve, muda. Amanhã, como poeira, desaparece. Amanhã o que está sendo dito aqui, ou o que é dito aqui, todas as reuniões de sábado, ou nas reuniões de ensino, no outro dia já não tem mais efeito nenhum. Por quê? Não existe um posicionamento em direção a Cristo. Mas o texto, além de nos trazer essa clareza de quem era Herodes e como é que ele se comportava, e eu acho assim, muito parecido com o que a gente vê nos dias de hoje. Eu sei, eu não sou nostálgico que fala, né? Eu não sou saudosista. Mas eu acho que quem tem um pouco mais de 20 anos de conversão tem sentido a diferença da igreja. Eu não sei. Eu acredito que tomara que um avivamento esteja às portas. Porque eu não estou dizendo de vocês, mas eu percebo um descaso com muitas coisas que são sérias para Deus. Eu percebo que precisa ser feito muitas coisas para que as pessoas se mantenham incentivadas a seguir a Cristo, coisa que nós não precisávamos fazer. Bastava nós nos reunirmos para orar, não era? Para pregar o Evangelho, para pregarmos a palavra, e aquilo tudo era feito de bom grado. Você não precisava de muitas coisas para a pessoa ir em direção a Cristo. Hoje nós precisamos ter todo um aparato, né? Nós precisamos ter toda uma capacidade criativa de eventos para conduzir as pessoas a um ideal. A um ideal. E nós não vemos esse natural posicionamento em direção a Cristo. Isso me preocupa. E Herodes era esse. Herodes é esse cara que gostava da empolgação de João, da pregação de João. Herodes, ele gostava de tudo isso, mas nada disso tinha efeito prático na vida desse homem, nada disso. Mas eu queria também mostrar para os irmãos nessa noite, por que Herodes não se posicionou em direção a Jesus. Em primeiro lugar, amados, ele não se posicionou em direção a Jesus, porque ele se contentou em registrar certas emoções. E eu penso nessa geração hoje. Essa geração, ela se contenta simplesmente em registrar certas emoções. Eu me arrepiei. Ai, que coisa linda, eu chorei ontem. E eu acredito que ele ouvia João, e ele sentia emoções. Eu não sei se você está me entendendo, ou se você concorda comigo. Hoje o que basta é isso. Registramos, que culto maravilhoso. Eu não tenho nada contra isso. Pelo contrário, eu tenho que tomar muito cuidado, que eu tenho uma tendência penteca, entendeu? Mas toda aquela emoção que ele sentia era o suficiente para ele. De ouvir a João, de olhar para a vida de João e se emocionar com a vida de João. Amados, nós podemos sim sentir emoção, e quero deixar claro aqui que é impossível estar com Deus e não se emocionar. Porque tem uma linha aí que diz que nós não podemos sentir nada. Mas é impossível você estar com Deus e não sentir. Então não existe como a sua alma não ser afetada, os seus sentimentos, a sua parte sentimental não ser afetada por Deus. Não tenha dúvida. Só que nós não podemos nos contentar só com isso. Que culto maravilhoso. Que palavra maravilhosa.
Por favor, nós não podemos nos contentar com isso. E esse foi um impedimento. E é um impedimento para muitas pessoas se achegarem ao arrependimento e pedirem diante de Deus perdão e crerem na obra do Senhor Jesus. É simplesmente viver de emoções em emoções. Registrando emoções e emoções. Se o culto não tem emoção, não foi culto. Se eu não sentir alguma coisa, não foi culto. E esse é um grande engano. Porque depois, no outro dia, ele deixava de ouvir a João e ouvir Herodias. No outro dia ele ia dar ouvido para Herodias. Hoje ouve a Deus no culto, amanhã dá ouvido para o mundo. Hoje ouve a Deus no culto, amanhã dá ouvido para o diabo. Essa superficialidade é que destoa com a realidade de alguém que nasceu de novo. De alguém que vive só do sentir. Porque ele compreendia, a partir de João, que era o certo. Mas ele insistia no outro dia em se manter no erro. Porque ele voltava lá para Herodias e continuava na prática do erro. Nós não podemos deixar de nos autoavaliar nessa noite a partir da vida de Herodes. Porque o que nós ouvimos no sábado, lá em Rio Claro no domingo, nos esquecemos na segunda. Aquilo tudo não nos dirige. A palavra de Deus não afeta a nossa vida ao ponto de gerar em nós um posicionamento em direção a Cristo. Um posicionamento em direção a Cristo. E essa é a pergunta que eu faço aos irmãos. Será que muitos, ou mesmo nós, não estamos vivendo desses registros só emotivos? Eu já, não fiquei cético a isso, não sou cético e continuo lutando para não ser cético. Mas nós já tivemos alguns encontros lá em Rio Claro de Carnaval, que eu não sabia se nós estávamos no céu ou o céu estava lá. Só que o que me irrita profundamente é que chegou depois, voltamos do acampamento de Carnaval, nada daquilo afetou na vida da igreja. Meu Deus, o que é isso? Os registros emotivos do que aconteceu, todo mundo tem. Se você pergunta, você lembra daquele encontro, meu irmão? Lembro. Você lembra do que aconteceu? Lembro. Você lembra que coisa maravilhosa? Lembro. Você lembra do que Deus falou? Lembramos. Você lembra que nós nos abraçamos e choramos e nos perdoamos? Sim. E depois? Poeira. Poeira. Porque nós nos contentamos só com isso. Eu me contento com esses registros emotivos. Mas não é o suficiente. Tudo aquilo tem que me fazer tomar uma posição em direção a Cristo todos os dias. Todos os dias. Em segundo lugar, o que impedia Herodes de tomar uma posição em direção a Jesus era o amor ao pecado. E no seu caso, o pecado aqui era uma aliança ilegal. Ele tomara a mulher do seu irmão. Ele estava em adultério. Mas ele sabia que se ele se posicionasse em direção a Cristo e ele se rendesse ao Evangelho, ele teria que abandonar o adultério. Então ele não se posiciona em direção a Cristo porque ele sabia que teria que abandonar o adultério. Muitas pessoas não se posicionam ao ouvir o Evangelho aí do mundo, porque lá no fundo elas sabem, eu vou ter que abandonar tal coisa. E eu não consigo abandonar tal pecado. Eu não consigo abandonar tal pecado preferido. Sim, nós estamos falando do perdido. Mas eu não descarto que isso não aconteça na vida de um salvo. Que ele não se entrega totalmente a Deus e a sua vontade. Porque se o fizer, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Se eu for tão intenso como Alexei falou, eu acho que eu não vou ser tão rico.
Crente com amor ao dinheiro. Se eu for tão intenso como o Alexei falou, os meus sábados vão estar comprometidos com a obra de Deus. Não, sábado eu tenho, como vocês chamam aqui, de racha. Não vou abrir mão do racha. Será que não tem muitas coisas na nossa vida que nós não nos posicionamos como deveríamos, pelo simples fato de que pensamos exatamente assim, a hora que eu me posicionar como a pregação está exigindo, a hora que eu me posicionar como a Bíblia está exigindo, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa? Essa é a pergunta. Quantos estão me entendendo? Está todo mundo muito quieto. Mas é assim, não é? É assim, não é, amados? Não é esse o análise? Não é esse o análise? Será que eu não vou ter que mudar meu comportamento, mudar minha vida, mudar meu estilo de vida? Talvez até, esse tal de Herodes aqui abandonou algumas coisas. Eu acho que olhando para João, algumas coisas ele abandonou, outras não, mas nós sabemos aqui que o pecado preferido dele foi a pedra no sapato. O que ele deveria fazer, ele não conseguiu fazer. E esse é um dos empecilhos. E você sabe que Jesus, ele é craque nisso, né? Porque com a samaritana, foi exatamente isso que ele fez. A samaritana veio teologar com Jesus. E teologia é saudável. Porque teologia é uma ciência que estuda Deus. E nós precisamos dela para estudar Deus. Não é? Tem muita gente que demoniza a teologia. Só que não tem como pensar em Deus sem pensar em teologia. Né? Mas ela vai teologar. Ela vai teologar com Jesus e dizer para Jesus: ué, Jesus, onde que é que nós adoramos? Alguém diz para mim que nós devemos adorar em tal monte, em Gerizim. Nós, os samaritanos, dizemos que é aqui que nós devemos adorar. E daí nós também ouvimos que os judeus dizem que é em Jerusalém que se adora. Jesus vira para ela e fala assim: cadê seu marido? Que resposta! Olha que a questão era importante, porque nós estamos sempre discutindo aqui, Jesus está no nosso coração, onde que a gente adora, o templo, num templo, não é? A gente está sempre discutindo isso. Igreja não pode ser chamada de igreja. Um dia eu falei para o irmão: vamos lavar a igreja? Ele falou assim: nossa, vamos tomar banho? Tá bom. É espiritual nesse nível. Né? Mas Jesus diz para ela o seguinte: você está escondendo a realidade nessa discussãozinha toda, viu? O negócio é o seguinte: cadê seu marido? Cadê seu marido? E é assim que Jesus faz. Aí nós vamos querer discutir se chama igreja de igreja, se não chama igreja de igreja, se esse lugar é igreja, se esse lugar é salão, não sei. Vai discutir com Jesus e Jesus fala assim: o teu preferido, vem aqui, Magão. O teu preferido, amigo, vem aqui. Qual é o teu preferido? Acabou a teologia da samaritana, né? Acabou a discussão de pormenores. E é assim que nós fazemos com Jesus muitas vezes. Nós estamos discutindo coisas e Jesus falou para ela: cadê seu marido? Ela falou assim: eu não tenho. Aliás, eu tenho 5. E aí Jesus falou assim: mas até os 5 que você tem não é seu, né? Você está com outro, está com o 6º, sei lá, não me lembro, mais ou menos isso. Sei que ela já estava para lá de Bagdá, já tinha um harém masculino, né? Mas esse era o pecado preferido dela, e ela querendo tratar de detalhes. E é assim que Jesus nos encara. E esse foi um empecilho porque, diferente da samaritana, que se arrependeu ali e passou a ser uma mulher de Deus em Samaria, Herodes tinha um amor ao pecado. E isso seria o motivo para que ele não se posicionasse em direção a Jesus. Então muitos não se rendem à pregação, ao que ouve, não consideram, mesmo dentro da igreja, não considera a pregação e o que a Bíblia diz. Porque tem algumas práticas preferidas que ele sabe que ao se posicionar, vai ter que deixar.
Vai ter que deixar. Terceiro lugar, ele tinha uma preocupação com a reputação. Olha o que diz aí em Marcos 6:26. Entristeceu-se Herodes profundamente, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Ou seja, ele não deixou de matar João por causa da opinião dos outros. Ele não se posicionou em direção a Cristo e decapitou João por causa do pedido da filha de Herodias. Ele não disse não. Ou seja, há um amor aqui ao mundo, à pompa do mundo, à popularidade. Não houve um sacrifício aqui, ele dizer, olha, não, isso eu não vou fazer, porque com isso ele mexeria na popularidade dele, estaria mexendo com a pompa dele, com a palavra dele, e daí então a reputação foi um dos empecilhos para que Herodes se rendesse em direção a Cristo. E também para muitos, o empecilho se posicionar em direção a Cristo, a reputação. Porque o que tem de agente 66 do reino de Deus, vocês não acreditam. O que tem gente que tem medo de se declarar cristão, por conta da reputação, né? Eu tenho um grupo lá, os irmãos sabem, faz tempo também, esse grupo que faz tempo que eu não vou andar com eles, faz um mês que eu não ando com eles de bicicleta. Mas tem lá um crente fervoroso lá, no nosso meio. E ele exagera até, sabe? Ele até exagera, porque ele chama todo mundo para orar, e a maioria não é crente. E ele prega mesmo ali na frente de todo mundo. Ele tem alguns desequilíbrios e deslize e alguma falta de sabedoria de como conduzir a coisa. Mas eu ouvi outro dia, outro falou assim, fica quieto, ninguém precisa saber que a gente é crente. Para, meu, coisa feia, ninguém precisa saber que a gente é crente. Eu falei, tá aí os dois lados da moeda, né? Um é exagerado, o outro está escondido, por conta da reputação. Então nós não levamos o evangelho onde deveríamos, porque temos medo da rejeição dos homens, de como os homens vão nos ver. E esse foi um empecilho para que aquele homem se posicionasse em direção a Cristo. E muitos mesmo se escondem, por medo do que as pessoas vão falar. Essa é a vida de Herodes. Essa é a vida de Herodes. E essa é a vida de muitos que enfileiram as igrejas. Pessoas que gostam, têm uma certa simpatia, que aprenderam os cânticos, que frequentam as igrejas, mas que não nasceram de novo. Por isso, quando têm a oportunidade, eles se desviam de Cristo. Quando têm a oportunidade, eles se afastam de Cristo. Qual é a razão disso? Não houve um novo nascimento. E eu queria concluir exatamente com isso. Que as melhores intenções, amados, do mundo, qualquer intenção do mundo, e ação e ações, elas são inúteis e sem valor, a não ser que seja um posicionamento em direção a Cristo. E tem muita coisa na igreja, muita ação na igreja, muita coisa que nós fazemos, que não está em direção a Cristo. Podemos fazer uma série de coisas, sem que isso seja uma resolução de andarmos em prol do Senhor Jesus e em direção ao Senhor Jesus. Herodes pode ter feito muita coisa, pode ter ajudado a João em algumas coisas, pode ter simpatizado e pode ter feito muitas coisas, mas ele não se posicionou em direção a Cristo. Eu quero dizer que não decidir em favor de Jesus é decidir contra Jesus. Isso precisa ficar claro. Então nós podemos fazer uma série de coisas como igreja, mas se não for em direção a Jesus, tudo isso não tem nenhum valor. Para Deus não tem nenhum valor. Nós podemos ter uma ação parecidíssima com aquela que seja favorável a Deus, mas não tem nada a ver com Deus porque não é em direção a Cristo. Nós podemos até investir na unidade
e acharmos maravilhosa a unidade, e aplicarmos a unidade, mas a Bíblia diz que uma unidade sem Deus é Babel. Deus desceu e dividiu Babel, porque era uma unidade em si, e não uma unidade em direção a Cristo. Então nós precisamos sair daqui com resoluções, com decisões em pró de Cristo. Se a minha mágoa me deixa estagnado, se a minha mágoa me deixa parado, chegou a hora de eu abrir mão da minha mágoa para que Cristo ganhe. Se aquele pecado que eu gosto me impede de ser frutífero, chegou a hora de nós decidirmos a favor de Jesus. Nós não estamos pedindo, eu não estou pedindo para que você decida a favor de você mesmo, a favor da igreja, a favor dos irmãos, mas a favor de Jesus. Eu vou confessar que eu tenho uma tendência muito grande à depressão, porque minha família tem essa tendência. E eu tenho lutado nesses dias muito contra a depressão. Mas o que o Espírito Santo tem dito para mim é em favor e em posição a Cristo. Porque decidir ficar em depressão é não se posicionar a favor de Cristo. Eu vou me levantar por amor a Cristo. Eu vou lutar contra isso que luta aqui dentro por amor a Cristo. Eu vou decidir por Jesus. Eu vou tomar uma resolução. Então, se você é tendencioso à depressão, ficar na depressão é um orgulho. Não decidir se levantar em direção a Cristo é um orgulho. É se amar mais do que amar Jesus. Então, tem uma série de coisas na nossa vida que nós precisamos resolver se nós vamos decidir em favor a Cristo, em direção a Jesus. E eu decido nessa noite, como decidi naquele primeiro dia, me posicionar em direção a Cristo. Quem vai ganhar com tudo isso é Cristo. Quem vai perder, não importa, talvez seja eu, mas Cristo em mim é a esperança da glória, então me posicione a favor dele. Eu trouxe aqui para vocês uma coisa que é super interessante, não sei se vai dar para vocês lerem, que é as resoluções de Jonathan Edwards. E ele diz que ele resolveu isso numa época muito difícil. Diz aqui, como era comum os jovens da sua época, Jonathan Edwards escreveu uma lista de resoluções. Era comum os jovens dizer, eu decido fazer isso, eu decido fazer aquilo, eu resolvo fazer isso, né? Então ele, comprometendo-se a viver uma vida teocêntrica, ou seja, Deus no centro, em harmonia com os outros. Em lista resumida neste artigo, foi escrito provavelmente no ano de 1722 e foi crescendo ao longo dos anos, quando novas resoluções eram acrescentadas. Começou com 45, passou de 70. A lista tem um total de 70 resoluções. Os trechos resumidos abaixo dão exemplos da seriedade e firmeza com que Jonathan Edwards encarava a vida. Estando ciente que sou incapaz de fazer qualquer coisa, olha só, estando ciente que sou capaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que através da sua graça me capacite a cumprir fielmente estas resoluções. Ou seja, ele não está dizendo eu vou decidir e vou fazer, ele diz Deus vai me ajudar a fazer. Enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Primeira resolução, amados. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a glória, para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante toda a minha vida. Ou seja, eu resolvo nessa noite que vou glorificar a Deus com toda a minha vida. Segunda conclusão é que quando um homem sente que o evangelho é verdadeiro e certo, se você já sentiu isso, eu quero dizer nessa noite que nunca mais você vai experimentar paz e descanso até que você se posicione integralmente a favor de Jesus Cristo.
Quantos aqui têm a certeza e vê como certo e verdadeiro o Evangelho? Levanta as mãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Meia boca não dá. Meio impulso não dá. A grande crise de um crente é essa. Porque ele sabe que o Evangelho é certo. E ele resiste a vida toda em se entregar integralmente ao Evangelho. O Jonathan Edwards, ou melhor, Lloyd Jones diz, ainda que alguém rejeite a verdade, jamais se livrará dela. Jamais se livrará dela. E por último, encerrando mesmo, esse texto é um texto que me incomoda muito. E tem me incomodado muito como pastor em Rio Claro e como cristão em primeiro lugar. Eu temo ser um Herodes em primeiro lugar. E temo que a congregação que prego seja uma congregação que tenha mais Herodes do que João, do que Joãos. Por isso eu não quero deixar e não quero abrir mão de pregar e também assim, desafio os meus companheiros a pregarem sobre o novo nascimento, que define de fato o que é um verdadeiro crente. Porque um verdadeiro crente aqui, segundo o texto, é alguém que decidiu se posicionar em direção a Cristo. Em tudo aquilo que ele for fazer, em tudo aquilo que ele vive. E que ele decide a cada dia deixar um pouco de si e viver mais para Deus. Então isso tem me incomodado muito, tem me conduzido a um profundo posicionamento. E eu queria dizer que essa situação da palavra de Deus, da pregação, não causar efeito, da admiração que nós temos por pessoas, não causar nenhum efeito na nossa vida, pode ser duas coisas. Pode ser a impiedade de Herodes. Herodes era um ímpio, ele não nasceu de novo. Então ele não tinha como se posicionar a favor de Cristo. Por mais que ele gostasse, por mais que ele amasse, por mais que ele achasse interessante cultos e participar de reuniões, ele era um ímpio. Então esse desinteresse por Deus e pela sua palavra, esse desinteresse em se posicionar a favor de Cristo e não se entregar a Ele integralmente, pode ser fruto da impiedade. Pode ser que você não nasceu de novo. E se você está aqui me ouvindo nessa noite, o Espírito Santo está gerando em você um clamor dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, abra sua boca e grite por Jesus e por salvação. Para que você saia desse estado de impiedade e se arrependa a Cristo, aquele que se sacrificou e morreu no seu lugar. E você aceite, de fato, o seu sacrifício. Mas pode ser que muitos aqui nessa noite estejam sofrendo um declínio espiritual. Pode ser que você nasceu de novo, mas você está sob um estado de frieza e de declínio espiritual. Isso é comum. Ô louco, Alex, é. Essa ideia utópica de que nós vamos viver 40, 50 anos como crentes e vamos ser a vida toda fervorosos, é uma mentira. Nós vamos oscilar entre dias bons e dias maus. Nós vamos oscilar entre fraquezas e firmezas. Isso é um engano. Mas pode estar acontecendo isso com você nessa noite. E eu leio um diário de David Bernhardt. Ele foi um dos primeiros pregadores aos índios norte-americanos. Morreu com 24 anos. Com 24 anos esse homem fez revoluções. Ele deixou tratados. Com 24 anos ele deixou coisas maravilhosas para nós. E uma das coisas é esse diário. E é muito interessante que eu li esses dias porque quando você lê a respeito desse homem, você fala, não é possível que esse camarada teve declínio algum dia na vida dele. Não é possível que esse camarada, nesses 24 anos, passou por algum tipo de frieza espiritual. E daí ele diz isso assim, olha, parece que estou em declínio no tocante à minha vida e ao fervor quanto às coisas divinas.
Não tenho tido muito livre acesso a Deus em oração como costumava. Ai, que alívio, né? Puxa, não sou só eu que passo por isso. Não sou só eu que passo dificuldade para orar. Não sou só eu que sofro declínios espirituais. E aí ele diz, que Deus me humilhasse profundamente ao pó perante Ele. Mereço o inferno a cada dia, por não amar mais ao Senhor, ao qual, como creio, me amou a si mesmo e se entregou por mim. Cada vez que sou capacitado, ele diz agora, renovadamente a exercer qualquer graça, orar, ler a palavra e outras coisas, fico mais envolvido com Deus de toda a graça, fico mais endividado com Deus de toda a graça por sua assistência espiritual. Nesse pequeno trecho ele está dizendo o seguinte, estou sofrendo um declínio, não consigo fazer as coisas como deveria, estou amando mais a mim mesmo do que ao meu Senhor, mas eu sei que Ele pode me renovar, eu sei que Ele pode me pôr de pé, eu sei que Ele pode tornar a dar graças, ou me dar graça para fazer o que tem que ser feito. E ele termina dizendo, por isso eu dou graça, por causa da sua assistência especial. O que eu quero dizer com isso, amados? Que talvez você não é um Herodes. Talvez você não seja um Herodes. Mas talvez você está sofrendo um declínio espiritual, uma frieza espiritual muito grande, ao ponto de agir como um Herodes. Mas como você, eu também sofro isso. Como você, homens do calibre e do quilate de David Brainerd sofreram. Mas todos eles, como eu e você, foram socorridos. E Deus renovou a vida deles. E pode renovar a nossa vida nessa noite. Basta a gente querer pedir para o Senhor e dizer, Senhor, me tira desse estado. Não posso admitir a frieza no meu coração, o ceticismo no meu coração, a incredulidade no meu coração. Então talvez, eu vou repetir, você não é um Herodes, ou não seja um Herodes. Mas se você está agindo como? Se você sente esse declínio, se una aqui a Jonathan Zed, ou melhor, a David Brainerd, e diz, Senhor, eu quero esperar que o Senhor renove. Ele diz assim, renovadamente, cada vez, lê comigo, não sei se dá para você ler, cada vez que eu sou capacitado, dá para ler daí? Cada vez que eu sou capacitado, renovadamente, a exercer qualquer graça, fico mais endividado com Deus, de toda a graça por sua assistência especial. Eu creio na assistência especial de Deus hoje, para nos renovar. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Aleluia. Você pode abraçar o teu irmão e orar com ele. Fala, Deus, renova a vida do meu irmão. Amados, deixa eu só perguntar uma coisa. Quantos se sentem angustiados com a frieza espiritual? Eu estou falando sério, você sente angústia? Sente angústia? Eu sinto muita angústia. Você já acordou de manhã e pediu para o Senhor, Senhor, que hoje seja um dia fervoroso, que hoje seja um dia cheio de Ti, que meu coração não esteja gelado, me livra disso, me livra desses sentimentos, me livra dessa frieza. Quantos já se sentiram mal com isso? Eu me sinto muito mal com a frieza. Eu falo, meu Deus, não é possível, né? Estou no culto, todo mundo canta, parece que não tenho o mesmo ânimo, parece que eu não falo com a mesma paixão, eu não adoro com o mesmo gosto, eu não pego a Bíblia com a mesma vontade, eu não vou para uma reunião de oração com o mesmo gosto, eu não vou para o meu quarto com o mesmo gosto. Isso é frieza espiritual. Mas Deus pode renovar você como renovou
a David Brainerd. Amém? Então ora para que o Senhor renove a vida espiritual do seu irmão. Se ele não é um Herodes, ele vai ser renovado. Se ele é um Herodes, ele pode ser salvo. Em nome de Jesus.